dane-se. Ah, mas você tá matando pessoas. Dane-se. Nossa, eu tô ganhando dinheiro. Cara, seja muito bem-vindo, viu? E eu queria que você falasse um pouco sobre o caso do bebidas com metanol. Pois é. Tem muita gente que tá ficando cega, pessoas morreram. Eu tô preocupado porque parece que depois de uns dias que faz o efeito, né? Então parece que vai explodir muito mais pessoas. O problema é muito grave, gente. É muito sério. E, infelizmente, o número de pessoas deve aumentar. Ele começou aqui em São Paulo, mas a gente já tem casos em Pernambuco. Nós já tivemos, né, inclusive, Luan, esse problema anos anteriores. Inclusive, principalmente ali, né, no estado da Bahia, aonde, na época era com cachaça, eles, ao invés de etanol, eles misturavam metanol. E aí as pessoas precisam entender o que é o etanol e o que é o metanol. O etanol, ele é um... Desculpa, estou te atrapalhando. Ele só tem um carbono. O metanol tem 2 carbonos. E o etanol, ele é um solvente, que ele é muito utilizado na indústria do biodiesel. Então, a destinação do metanol é para o biodiesel, ok? O etanol é das bebidas. E o que acontece? O etanol é muito mais caro do que o metanol. E quando a gente para pensar, por que é que isso está acontecendo agora e neste momento? A gente teve, há umas 3 semanas atrás, não chega a ter um mês, a Operação Carbono Oculto. Uma operação grandiosa. Carbono Oculto? Carbono Oculto, aonde a Polícia Federal, junto com a Receita Federal, junto com a Polícia Estadual, junto com a Polícia Militar, eles foram, né, ali desmobilizar grandes cartéis de combustível pirata, inclusive trouxeram à tona os maiores sonegadores do Brasil, porque o crime não era só na bomba de gasolina, mas era também nos cofres públicos. Só um deles, deve mais de 20 bilhões de reais em impostos para o Brasil. Em São Paulo, chega a quase 10 bilhões e no Rio de Janeiro, um pouco mais de 11 bilhões. Tá? Então, foi um baque. A região ali da Faria Lima foi, né, era só carro. Tem uma imagem, inclusive, da rota, onde os carros da APF, da Receita Federal, ficaram à noite, porque eles têm que começar o cumprimento dos mandados, né, de busca, apreensão e prisão, logo às 6 horas da manhã. Então, os carros vão sair ali do quartel da rota e vão para Faria Lima, porque tinha fintech, mercado financeiro. Tinha empresa na bolsa. Exatamente. Tinha, assim, o negócio era gigantesco, né? Então, quando a gente olha, foi uma operação que deu uma quebrada nas pernas do crime. Porque aonde eles foram atacar? Aonde dói, que é no bolso. Sim. E a gente tem que parar para entender, nós não somos aqui crianças, que eles de fato são uma organização, eles são extremamente organizados e eles cresceram. Então, se ilude quem acha que o crime está lá na biqueira vendendo um pino de droga. Não, o negócio já está num outro nível. Eles estão infiltrados dentro do nosso sistema financeiro, eles estão infiltrados dentro do mercado imobiliário, eles estão infiltrados no mercado de bebidas, de combustíveis, mais de 1.000 postos. E aí o que acontece? Eles traziam esse metanol de fora, que era exatamente para colocar dentro do combustível, ou seja, adulteração de combustível. Então, muitas pessoas compravam, sei lá, uma gasolina e não entendiam por que aquela gasolina não funcionava. Não entendiam porque o carro, né? Porque o metanol, inclusive, ele vai estragar o motor do carro. E não rendia, por quê? Porque estava usando algo que é impróprio. Dito isso, é o barato que sai caro. A pessoa fala, nossa, mas, enfim, tô com 40% de desconto. Tem que desconfiar, gente. Se fosse bom, né? Mas não é.
Então, assim, a gente acha que, não, olha, só eu que sou esperto, eu consegui uma gasolina super barata. Não, você não conseguiu uma gasolina super barata, você está sendo enganado. E essa não é a única... Tem uma outra questão também da como eles enganavam as pessoas. Vale a pena só contar isso, que é muito bom. O que acontece? Dentro desses postos tem uma chavinha. Então, o que acontece? Quando você vai encher o teu carro, ele muda a chave. Então, ele vai colocar menos combustível. Essa é uma das maneiras de, vamos dizer, né, de te enganar. Então, você acha que você encheu o tanque, mas você não encheu. E aí, o que acontece? Você vai pagar por menos gasolina. Sim. Que você colocou no teu tanque supostamente cheio. Só que quando chegava o pessoal do Imetro, o que eles faziam? Eles mudavam a chavinha. Aí ficava normal. Aí ficava normal. O que está sendo pedido, inclusive pelo pessoal do Instituto, né, do Combustível Legal? O presidente é o Emerson Capaz, é uma pessoa brilhante, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar ele, inclusive. Que as nossas bombas sejam criptografadas. Ou seja, você não possa adulterar a bomba para colocar menos combustível e pagar menos impostos. Porque quando você está sonegando, você imagina 20 bilhões de sonegação, quantas escolas, quantos hospitais, né? Quantos atendimentos para a sociedade nós não poderíamos estar dando? Melhorando, né, a capacitação, inclusive dos nossos policiais, entre outras coisas. Então, foi um problemaço para o crime. O que acontece? Eles ficaram com muito metanol. Parado lá. Parado. E aí, a gente tem que entender como é que é a cabeça do criminoso. O criminoso não vai perder. Ele precisa escoar esse metanol. De que forma? Ele não está conseguindo escoar na malha de combustíveis dele porque, né, tá todo mundo de olho. Onde ele vai escoar? Porque eles trabalham na mesma rede. Combustível pirata, cigarro pirata, bebida pirata. Aonde? Na bebida. Então, eles vão colocar na bebida. Tem 2 linhas de investigação e eu tenho conversado bastante com policiais. Uma delas é essa. Então, temos que escoar, vamos aumentar o nível de metanol que a gente já está colocando na bebida. Porque essas bebidas batizadas, existem há muito tempo. E aí, a gente tem que entender qual é o nível de toxicidade, né? Que é, a partir de 80 gramas, ele já se torna tóxico para o nosso organismo. E aí você entra, né, você pode ter cegueira, problemas neurológicos, falência renal, entre outras coisas, porque ele não é... A gente não pode, né, ingerir metanol. Até porque o metanol também é muito usado como combustível, sabe, de aviação, de aeromodelismo? Sim. Tem muita gente que faz a loucura de, quando não está funcionando, né, o motorzinho, de chupar aquele negócio, sabe? Fazer com a boca, só que você está ingerindo metanol. Então, tomar maior cuidado com isso. E aí, o que acontece? Eles têm uma linha que diz que é isso. Então, a gente vai escoar esse metanol que está parado aí para a gente ganhar dinheiro. E criminoso não está vendo que você é uma pessoa. É um produto. Então, dane-se. Mas você está matando pessoas. Dane-se. Nossa, eu tô ganhando dinheiro. Mas eles não prestaram atenção que isso daí poderia dar uma repercussão e parar toda essa loucura deles de querer colocar uma coisa que faz mal e leva até a morte? Isso, quem pensa assim, somos nós, né? Eles não pensam dessa forma. Não pensam, Carla, tem uma questão, eles têm uma total dissociação, né? Estão dissociados. Ele não te olha como uma pessoa, né? Ele tá olhando o seguinte: eu preciso escoar esse metanol que tá parado aqui, vou escoar na bebida. Porque, de novo, é um braço deles. Essa é uma das linhas, inclusive, que está sendo investigada. Enfim, o secretário de Segurança, o Derrite, diz que não tem ligação com o crime organizado. Difícil, gente. Isso ele está dizendo. O que a história mostra pra gente que toda vez que nós tivemos problema com bebida adulterada com metanol, é porque o crime estava por trás dela. E aí temos uma outra linha de investigação que para mim é mais preocupante. O que acontece é o seguinte: existe uma briga, né? As facções brigam com quem? Com o Estado. Então, a facção criminosa não está brigando com você, ou comigo, ou com a Maria, o João. A briga deles é com o Estado.
e o Estado interferiu nos negócios da facção. E foi um prejuízo gigantesco a Operação Carbono Oculto. E veja que foi logo na sequência da Operação Carbono Oculto que começaram a chegar essas bebidas adulteradas. Ou seja, você tinha um prazo de invase para jogar no mercado. Sim. Mas foi logo na sequência, porque antes a gente não estava tendo esse problema. E aí é uma outra linha, né, conversando com alguns policiais, com alguns especialistas, porque a gente não pode, nada pode ser tirado do horizonte nesse momento. Que talvez isso seja uma retaliação do crime. Você mexeu nos meus negócios, agora eu vou te dar uma dor de cabeça. Mexe com a população e você vai se virar. E aí, exatamente, porque eu vou criar o caos. Vamos lembrar lá em 2006, quando a gente esteve aqui, né? Lembra daquela guerra na cidade, que toda a população teve que ir para dentro de casa, porque eles estavam arrepiando. Sim. E aí muitas pessoas perguntam, mas eles vão matar o cliente? Para eles, se eles tiverem que matar, sei lá, umas 20, 30 pessoas, talvez até mais, é tranquilo, porque eles querem dar um recado. Não mexa nos nossos negócios. E aí eu te pergunto aqui, Luan, qual foi a última vez que você ouviu o governo montar um gabinete de crise? A última vez? Esse governo está montando um gabinete de crise. Eu acho que foi, né, em 2006, mais ou menos, não foi? Não, a última vez foi na pandemia. A pandemia? Porque a gente estava vivendo a pandemia, Então, a gente teve 2006, depois a gente teve a pandemia. Para que as pessoas entendam o tamanho do problema. É um problema muito grande, o pessoal não está imaginando, Exatamente. Né? Aí o governo montou aqui um gabinete de crise. Porque aonde está essa bebida? E não é que ela está numa área concentrada. Não é mais só cachaça. Está na vodka, está no uísque, está no gin. Estão em vários destilados. Aí a gente teve, aqui em São Paulo, mortes em São Bernardo, na Moca, nos Jardins. Eu não paro de receber mensagens, não sei se você tem recebido isso também. Assim, eu não vou falar o nome desses grandes restaurantes, porque a gente precisa da confirmação que, de fato, essas pessoas foram intoxicadas com metanol nesses locais. Mas são restaurantes renomados. Sim. Da onde está vindo essa bebida? Entende que não está só numa coisa, ela está espalhada e isso é muito estranho? Muito estranho mesmo. E como você faz para criar pânico? Você cria pânico aonde? Naquilo que a sociedade consome. Isso para mim é um ataque terrorista. Eu não consigo achar um outro nome, porque isso é terrorismo. Então o que eu vou botar pânico na sociedade, vou desestruturar, né, o Estado, porque, imagina, tá todo mundo correndo, a gente não sabe quantas garrafas estão adulteradas, a gente não sabe onde essas garrafas estão. Entende? É assim, foi descoberto em Americana, descobriram ali um local e eles chegaram a recuperar 17, quase 18 mil garrafas, se não me engano. Nossa, mas não tinha metanol, mas era um produto ilegal. Eles estavam invasando... Uma bebida de pior qualidade. De pior qualidade, tentando... É uma falsificação, tentando dizer... Sabe aquele negócio, sei lá, a bebida custa 10. Aí você tá lá... mas olha que promoção, 50%. Gente, isso não existe. Não existe uma promoção de 50%. Algum problema tem ali. Ou ela tá perto da validade, ou ela não é a bebida original. Porque assim, tudo bem, a gente conseguir um desconto, tá bom, olha, conseguimos ali 5%, uns 10% ali, né, com força. Mas 50%, ou é produto roubado. A gente tem que entender o quê? É roubado, ou é falsificado, ou é adulterado. Problema tem. Não tem milagre. E aí, o que me deixou, assim, bastante preocupada, porque da onde está saindo isso? De que lugar isso está vindo? É lógico que a polícia tem como chegar até a fonte zero. Então, a gente tem aqui esse restaurante ou esse bar que comprou esse determinado lote de bebidas. Comprou de quem? Eu comprei dessa distribuidora. Tá bom. A distribuidora comprou da onde? Então, você vai chegando, né? Até, digamos que isso tudo aqui fosse legal. Não, eu paguei com nota fiscal. Me deram 50% de desconto, mas eu paguei os impostos, aqui é a minha nota. Tá tudo certo. Ele não cometeu o crime. Ele comprou um produto. Ele não sabia que estava adulterado e nem falsificado. Porque quando a pessoa
Inclusive, um bar, um restaurante compra um produto desses sem nota fiscal, ele entra na linha do dolo eventual, porque ele pode estar comprando algo falsificado, algo adulterado, e que se você consumir e passar mal, ele entrou no risco. Porque ele comprou algo que não era bem correto. Então, você apresentou, não, eu paguei os impostos, ele me deu 50%, mas eu paguei, tá tudo certo. Aí não é dele. Aí vamos aqui no distribuidor. No distribuidor aonde? Até chegar. Porque vai se chegar. Mas é um só, Luan? Lógico que não é, são vários. E aí a gente tem que parar para pensar, de novo, que o crime, ele é organizado, ele tá estruturado. E ele tá pronto para fazer o que tiver que fazer.